Olá, boa tarde pessoal dos primeiros anos. Aqui nessa aula vamos dar sequência às atividades que começamos a fazer da página 35 do livro de vocês. São questões envolvendo velocidades médias, posições e a incógnita tempo também, certo? Até a última aula tínhamos feito a questão 7, começamos na página 29 e fomos à página 35, paramos na questão 7. A partir de agora vamos começar na página 35, obviamente, e questão 8. Vamos ler a questão e entender melhor o que se pede. Preste atenção no que diz a questão. Para partir da cidade A e chegar à cidade B, o motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Isto é, a distância entre A e B, essas duas cidades, tem 100 km. Ele percorreu, melhor dizendo, os primeiros 20 km com velocidade média de 80 km por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos, isto é, meia hora. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar a B? 2 horas após ter partido de A. Vamos supor que ele tenha um tempo para ir da cidade A para B. Um tempo definido. E o tempo definido é esse, 2 horas. É um prazo. Ele tem um prazo para entrega. O que ele tem que entregar? Ele pega na cidade A, ele tem que entregar na cidade B. O máximo de tempo que ele vai ter que gastar é 2 horas. Não importa o que vai acontecer, certo? Então, ele saindo com a velocidade média de 80 km por hora, dá tempo tranquilo para ele chegar na cidade, sair da cidade A e chegar na cidade B. Porém, o que é que ocorreu? O carro quebrou. Teve um defeito no motor. Ele teve que parar para consertar e levou meia hora com isso, certo? Então vamos lá. Continuando. Aqui está a simulação do que ocorreu. Observe que ele parte da cidade A, onde vamos supor que o odômetro, que mede quanto o carro rodou, quanto percorreu, o parcial, está 0 km. Significa que ele não andou nada, né? Aqui vai sair. Bom, e a velocidade média, o velocímetro está indicando 80 km por hora. Então vamos lá. Depois de um certo tempo, que saiu de A e chegou a um ponto C entre as cidades A e B, o carro quebrou, certo? Aqui ele vai parar para consertar esse carro e a questão nos diz que ele ficou um certo tempo para consertar o carro aqui. Ele ficou meia hora, mas gastou um tempo também para sair de A e chegar em C. O tempo que ele gastou de A para chegar a C, vamos chamar ΔT1. O tempo qual ele ficou parado aqui, que é meia hora, ΔT2. E o tempo que ele vai sair de C, o tempo restante para ele, para chegar a B, vamos chamar ΔT3. Há duas velocidades médias envolvidas aqui na questão. Uma velocidade média que é de 80 km por hora, que ele saiu de A para C, e uma outra velocidade média na qual ele vai sair de C para chegar a B, certo? E é esta velocidade média que ele precisa, certo? Ter, em média, no mínimo, para não chegar atrasado. Ele tem que gastar com esses 3 tempos aí 2 horas, que é o prazo para entrega da encomenda. Dando sequência. Bom, aqui o velocímetro está nos dizendo o seguinte, que ele está parado, está 0 km por hora, obviamente. Então, continuando. Por fim, ele chega ao destino dele, a cidade B. Vamos esquematizar aqui a resolução dessa questão. Bom, aí nós sabemos o seguinte, como eu tinha dito antes, que o tempo gasto do ponto A até chegar em C
é chamado de ΔT1, eu não sei que tempo é esse, mas é fácil de resolver isso aqui. Vai ser 4 vezes menos do que 1 hora, porque em 1 hora ele andaria 80 km, porque essa é a velocidade média dele. Com essa velocidade média, ele andou apenas 20 km, então vai gastar um tempo também que é 4 vezes menor. O tempo que ele ficou parado aqui foi 30 minutos, que corresponde, na verdade, a meia hora. É o ΔT2. E o tempo que ele sai de C para chegar a B é o ΔT3. Que eu não sei, certo? Mas vamos saber. Breve. A pessoa está pedindo o tempo? Não, não está pedindo esse tempo na questão. Está pedindo o quê? Está pedindo a velocidade média que ele deve desenvolver quando sair do ponto C para chegar no ponto B sem que haja atraso. Para ele não haver atraso. Qual é a velocidade mínima que ele deve, média que ele deve, mínima que ele deve desenvolver? Dando sequência. A soma dos 3 tempos, como eu falei anteriormente, tem que dar quanto? Tem que dar 2 horas. Então, o ΔT geral, o total, é o ΔT1 de A até C, ΔT2 parado em C e ΔT3 de C para B. Continuando. A soma de tudo isso é quanto? 2 horas. Se voltarmos lá no slide anterior, vamos ver que esse tempo corresponde a quanto? 2 horas. Ó. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar com 2 horas após a partida do ponto A. Então, e observe que a distância total é de quanto? 100 km. E ele só andou 20. Está faltando, então, 80 km para terminar o percurso. Vamos voltar lá para a questão. Então, aqui. Prosseguindo. Tempo total, o ΔT, é a soma dos 3 tempos e deve corresponder a 2 horas. Distância total é 100 km. Já sabemos disso. Dando sequência e continuidade aqui. Para achar a velocidade final, ou a velocidade média 2, que é do ponto C para o ponto B, o que deve ocorrer? Vai ser a variação do espaço 2 dividido pelo ΔT3. Não deveria ser ΔT2 não, professor? Não, porque o ΔT2 é o tempo que ficou parado, não é o tempo que ele está andando. É desse jeito aqui mesmo. E por que velocidade média 2? Velocidade média 2 porque é a segunda velocidade. Que a primeira é do ponto A ao ponto C. E depois no ponto C ele fica quebrado, está parado, a velocidade é 0. Então nós vamos lá. O restante é 80 km, como nós vimos. Ele andou 20, a duas cidades têm uma distância de 100 km, de uma para a outra. Ele só andou 20, então falta 80 km. O tempo ΔT3 eu não tenho, que é o tempo que ele deve gastar para chegar a essa cidade. E a velocidade média 2 também não tenho, que é o que eu preciso, certo? Mas eu tenho como achar esse tempo aqui, ΔT3, porque ele me deu o tempo total. E eu tenho o tempo 2, que é meia hora, e o tempo 1 eu não tenho, mas é fácil de achar, porque eu tenho uma velocidade e tenho uma distância percorrida. A velocidade é de 80 km no primeiro percurso, 80 km por hora, melhor dizendo. E eu tenho uma distância que só foi 20 km percorrido com essa velocidade. Então vamos lá. Lembrando que é velocidade média. Então, tempo total, 2 horas. O tempo parado, 30 minutos, que corresponde a meia hora. Aqui deveria ser feita uma regrinha de 3, eu pulei, mas vocês devem fazer quando tiver questões envolvendo transformações de tempo. Vamos achar o ΔT1, que é fácil, e depois achar o ΔT3. Então, dando sequência. Com a velocidade média 1, que eu sei que é 80 km por hora, vou trocar aqui 80 km por hora, e o espaço eu sei que é só 20. Fica só o ΔT1 como incógnita. Fazendo meio pelos extremos aqui, vamos ter 80 ΔT1 igual a 20. Pega o 80 que está multiplicando o ΔT1, passa para o outro lado, de que maneira? Dividindo. E atenção, não é 80 dividido por 20. É o contrário, é 20 dividido por 80. Portanto, 80 embaixo.
Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Não vai ser dividido, ele passa dividindo. Pronto. Isso aqui é fácil de resolver? É. Muito fácil. Corta os zeros, simplificando aí, como vocês estão vendo, fica o 2 por 8. Bom, esse tipo de divisão, observa o seguinte. Como 2 é menor do que o 8, você acrescenta um zero no 2 e um zero aqui no quociente. Faça essas divisões quando tiverem nas questões, por favor. Zero que eu falei do quociente com a vírgula, obviamente. Agora ficou 20 por 8, que é fácil. Pode por 2, 2 vezes 8, 16, para 20 sobra 4. Sobra 4. O 4 continua menor do que o 8, acrescenta um zero, mas não uma outra vírgula, porque um número só tem uma vírgula, por favor. E agora pode pôr 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Portanto, 0,25 horas. Isso corresponde a um quarto de hora. Como eu falei antes, em uma hora ele anda 80, em média. Como a distância foi 4 vezes menor, o tempo também tem que ser 4 vezes menor. E 4 vezes menos do que uma hora é um quarto de hora. Isso aqui não vai confundir com 25 minutos. É um quarto de hora, certo? Um quarto de hora é uma hora dividida em 4 partes. Isso aqui é como se fosse 15 minutos, na realidade, se você transformar. Que é um quarto de hora. Bom, então agora só é substituir aqui no ΔT1. Ao substituir no ΔT1, só sobra então o ΔT3. E assim faremos. Aqui está feito. Meia hora com 0,25, ou seja, um quarto de hora. Vamos somar isso aqui. E vai dar 0,75. Observe. Ao somar ou subtrair números envolvendo os decimais, é vírgula debaixo de vírgula. Aqui você pode colocar um zero ou não, deixar sem. Vai dar no mesmo. E somar. Desce quem? 5. Aqui dá quanto? Dá 7. A vírgula desce na mesma direção. 0 mais 0 é 0. Então vai ficar 0,75 ou 75 centésimos de hora. Pronto. Então o tempo que ele gastou para sair da cidade A, chegar ao ponto C onde quebrou, e o tempo que ele ficou parado ali no ponto C corresponde a 75% ou 0,75 décimos, centésimo, melhor dizendo, de horas. Passando esse 0,75 para o outro lado, ele passa subtraindo. E eu tenho que passar porque eu tenho que achar o ΔT3. Tenho que isolar ele. Então isso aqui passa para o outro lado subtraindo. Está somando, passa subtraindo. Ficou 2 menos 0,75. Então o que você vai fazer? Como esse número é inteiro, você vai ter que colocar cada decimais nele para poder fazer a subtração. Então vamos lá. Observe que eu peguei, coloquei uma vírgula, como 75 e acrescentei 2 zeros. Isso significa que é 2 com duas casas decimais, 0 e 0. Menos 0,75. Então vai ficar como? Vai ficar... Eu vou pegar agora, vamos fazer, também vamos fazermos a subtração. Então vai ficar 10 menos 5, que dá 5. Aqui na verdade é 9. 9 menos 7 é 2. E aqui é 1. 1 menos 0 é 1. Então ficou 1,25. 2 que tira 0,75, 1,25. Para quem não entendeu direito a subtração, é bom dar uma revisada nesses macetes, nesses tipos de subtrações. Olha, se aprende lá na primeira série. Na subtração, quando um algarismo é menor do que o que está embaixo, você toma um emprestado. Aí, do vizinho que está mais à esquerda, seria esse zero aqui. Mas ele também é do mesmo tamanho ou ainda é menor, então tem que tomar do próximo. Então você toma um emprestado do 2, coloca aqui, ele se torna 10. Toma um do 10, passa para o outro lado, para esse zero, ele se torna 10. Então isso aqui na verdade fica 9, esse primeiro vai ficar, primeiro zero a gente transforma em 10. E o último, como perdeu 1, uma unidade a menos. Bom, então esse é o tempo
que resta para ele chegar à cidade B, certo? Então, eu posso substituir agora esse tempo, que é o ΔT3, esse tempo aqui, eu vou substituir aqui. E assim eu acho a velocidade média que ele precisa para sair do ponto C e chegar à cidade B. Para fazer essa divisão, novamente, eu vou transformar isso aqui, tirar as casas decimais, transformando em 125, corresponde a uma multiplicação por 100. E se eu multiplico o denominador por 100, já que isso aqui vai se transformar em 125, o numerador também deve ser multiplicado por 100, transformando então ele em 8.000. Lembre-se lá da quinta série que se multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, também vale para a divisão. Não altera nada no resultado final. Então vamos lá. Pode por 6. 6 vezes 25 dá 6 vezes 25 vai dar, na melhor, 125. Deixa eu ver se pode por 6 mesmo, que coloquei 6. 6 vezes 125 dá 750. Então vai sobrar 50, pegando aqui apenas 800. Bom, sobrou 50 de 800, mas desce esse zero aqui, ficando 500. E aí vai poder pôr 4, exatamente 4. 4 vezes 125, 500 para 500 nada. Portanto, nós temos 64 km por hora em média. Quando eu falo em média, significa dizer o seguinte, que ele precisa estar com uma agulha sempre nesse valor. Ele pode aumentar mais a velocidade, passar um pouco desse valor, ou mais. Em determinado ponto também ele reduzir, mas o efeito é como se ele estivesse andando o tempo todo a 64 km por hora. Então, esse é o resultado final, que é o objetivo da questão, achar a velocidade média final. Vamos para a questão 9. A questão 9 nos diz o seguinte: a distância média da Terra à Lua é de 3,9 vezes 10 a oitava metros. Isso significa dizer que a distância foi medida em metros daqui para a Lua, dá 90, ou melhor dizendo, 390 milhões de metros. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Isso é, na verdade, 300 mil quilômetros por segundo. Qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar à Terra? Bom, o tempo gasto para ir é o mesmo tempo gasto para voltar. Então, vamos fazer a seguinte simulação. Um laser é disparado em direção à luz, um laser muito potente. O tempo que ele gasta para ir é o mesmo tempo que é gasto para voltar, que é a reflexão nesse caso. Vamos dar sequência. Então ele quer o tempo, que é a velocidade aí nós temos. Agora tem um detalhe. A velocidade está quilômetros por segundo. E a distância está em metros. Vamos ter que arranjar isso aqui. Transformar essa velocidade para metros por segundo. Só é transformar isso aqui, ó. Tirando quilômetros, esse K, e multiplicando por 10 a terceira, que é o mesmo que 1000. Ou fazendo uma regra de 3. Então vamos à simulação. Então o planeta Terra aí. E aqui nós temos quem? A Lua. Aqui está o planeta Terra e cá está a Lua. E vamos colocar um laser aqui, viu? Que faz a simulação. Então aqui, vamos fazer o disparo. O laser saiu da Terra e percorreu 390 milhões de metros até chegar à Lua. Com a velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Qual é o tempo que o laser vai gastar para chegar aqui à Lua? É o mesmo para voltar, que a questão está pedindo que volta, mas é o mesmo. Então vamos à questão. Resolução. Velocidade é ΔS, por definição, sobre ΔT. Aí nós temos o seguinte, que a distância é 3,9 vezes 10 a oitava metros, ou 300 milhões de metros. A velocidade também nós temos, mas ela está em que? Quilômetros por segundo. Então vamos tirar e transformar para metros por segundo, ficando então, eu falei que você vai tirar o K, que é uma multiplicação por 1000, e colocar 10 a terceira. Multiplicação de potência de mesma base,
conserva essas bases, ambas são 10, e soma os expoentes. Isso se aprende na sétima série, sexta série. Pronto, está aqui. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tanto faz. Vou trocar aqui no lugar de vir, porque isso aqui é a velocidade. Substitui. Faça meio pelos extremos para isolar t. Ao fazer meio pelos extremos, você vai ficar 3 vezes 10 à oitava ΔT. É igual a 3,9 vezes 10 à oitava metros. Agora, novamente, como isso aqui está multiplicando o ΔT, passa para o outro lado dividindo. Ficando, portanto, ΔT igual a 3,9 vezes 10 à oitava dividido por 3 vezes 10 à oitava. 10 à oitava em cima, 10 à oitava embaixo. Corta, um com o outro. Um cancela o outro. Ficando apenas 3,9 vezes 3,9 dividido por 3. E aí, para dividir isso é muito simples. Transforma isso aqui em 39 e o de baixo em 30. Aqui, como está mostrando aqui. E divide. Ao dividir, vai poder pôr 1 e sobrar 9. Aí, o 9 não vai poder. Era 9. Coloquei 3, está errado. Era 9 aqui. Então, vamos supor que seja 9. Agora vai poder pôr. Vai acrescentar um 0. Suponha que aqui vai ficar 90, viu, pessoal? Desculpe aí. O erro aí. Não veja isso aqui como 3, veja como um 9 aqui. Então, 90. Vírgula no 3. Eu acrescentei um 0 aqui. Então, vírgula no 3. E pode por 3. 3 vezes 30, 90. Para 90, nada. Pronto. Esse é o tempo que vai levar a luz para chegar à Lua e o mesmo tempo para voltar. Certo? 1,3 segundos. Está respondido o que a questão pediu aí. Vamos para a próxima. Um veículo percorre 120 km com velocidade escalar média de 60 km por hora. A seguir, ele percorre mais 150 km com velocidade escalar média de 50 km por hora. Qual é a velocidade média desse veículo no percurso completo? Ou seja, ele tem duas velocidades médias. Uma no primeiro percurso, que é um percurso de 120 km, e uma no segundo percurso, que é um percurso de 150 km. E ele quer saber a velocidade média total. Para saber a velocidade média total, tem que saber o espaço total e o tempo total. O espaço total vai ser 270 km, 120 no primeiro percurso, mais 150. Portanto, vai dar 300 ou 270. Bom, e precisa do tempo total para dividir o espaço total pelo tempo total. Variação do espaço total pelo tempo total. Continuando. Vamos fazer a seguinte simulação. Suponha que nós temos esse carrinho aqui parado numa rodovia no quilômetro 100. E ele vai andar com a velocidade média, não quer dizer que a velocidade vai permanecer constante, mas é como se fosse constante. O efeito é o mesmo, como se fosse constante, de 60 km por hora até a posição 220. De 100 até a posição 220, que é o quilômetro 220, ele está andando andou quantos metros? Ou melhor, quantos quilômetros? Andou 120 quilômetros. Nesse percurso aqui, primeiro, que é de 120 km, a velocidade dele média foi de 60 km por hora. No segundo percurso, sua velocidade média vai ser de 50 km por hora. E ele andou 150 km. Porque ele vai sair da posição lá do marco 220 até chegar ao 370. Vai dar, pegando o final menos o início, 150 km. Então, basta saber o tempo que gastou para sair da posição 100 e chegar à posição 220 e o tempo gasto da posição 220 para chegar à posição 370. E se eu pegar, aí eu achando esse tempo, posso pegar também o tempo, o espaço total poderia ser feito da seguinte maneira. 370 menos 100, que daria 270. Ó, isso aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção, certo? Poderia ser uma posição qualquer. O que importa é a diferença entre elas dá 120, que é o que o problema está dizendo lá. E na segunda parte, a diferença entre essas duas posições dá 150 km. E aqui está respeitando isso. Então,
andado a 60 km por hora, como mostra o velocímetro aqui. E a distância percorrida, o odômetro está me dizendo que é 120 km. O odômetro é aquela parte lá do velocímetro, é outro aparelho dentro do velocímetro que mede a distância. Para quem tem carro ou moto sabe disso aqui. E outra coisa, com relação ao odômetro. Tem o total, que dá a quilometragem geral do carro, e o parcial, que você pode fazer essas medidas aqui, de uma cidade para outra. E agora ele sai da cidade, desse ponto aí que ele está, vai para a próxima, com uma velocidade um pouco menor, velocidade média, que foi de 50 km por hora, como mostra o velocímetro. É fácil saber aqui que ele gastou 2 horas nesse percurso e 3 nesse outro, mas vamos fazer as continhas. E gastou, portanto, um tempo total de 5 horas. Vamos calcular esses tempos para depois a gente calcular a velocidade média global, ou total, que é o percurso todo. Então, nós temos que a velocidade média global, ou total, é o espaço total dividido pelo tempo total. E temos dois espaços envolvidos aí. 120 e 150 km, dando 270 km. Substituindo o espaço total aqui, agora só preciso do tempo total. Fazer algumas continhas. O tempo total é a soma dos dois tempos, do primeiro percurso mais do segundo percurso. A velocidade média inicial eu tenho 60 km por hora. E o percurso também eu tenho 120 km. Não é 120 km por hora, 120 km é a distância, o percurso. Então, só sobra o tempo que ele gastou nesse percurso. Meio pelos extremos. E teremos 60 ΔT1 igual a 120. 60 passa para o outro lado dividindo, que está multiplicando, passa dividindo. E teremos então 120 por 60. Não precisa fazer a continha nesse caso, que é muito simples. Vai dar quanto? 2. Então, 2 horas. No segundo caso, o segundo percurso, vou chamar a velocidade média 2, ele deu também, que foi 50 km por hora. E a distância também ele deu, que é 150 km. Mesmo raciocínio, e você terá 50 ΔT2 igual a 150. Passa 50 para o outro lado, 50 está multiplicando, passa dividindo. E você vai ter 150 por 50, também não precisa fazer aquela continha do lado, porque é muito simples nesse caso. 3 horas, como eu tinha falado antes. Então, o tempo total é a soma desses dois tempos. Tempo delta T1, que é 2 horas, tempo delta T3, T2, que é 3 horas. Somando isso dá 5 horas. Substitui aqui, na parte principal da questão, e você vai ter 270 dividido por 5. Faça a continha do lado, essa aqui eu quero essa continha, faça essa continha clássica. Pode por quanto? Pode por 5. Pega 27, pode por 5. E então sobra 2, baixa 0. Pode agora por quanto? Por 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então a velocidade média global, embora ele tive outras velocidades médias, é de 54 km por hora. Então é como se o tempo todo, ele não andou o tempo todo nisso, mas é como se o tempo todo ele estivesse, o efeito é o mesmo. É como se ele tivesse andado o tempo todo a 54 km por hora, certo? Vamos para a última questão aí dessa página. A última questão diz o seguinte: um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. S igual a 3t mais 6 no sistema internacional. Se é no sistema internacional, significa que a velocidade vai estar em metros por segundo, o tempo vai estar em segundo e o espaço em metros. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo. Ora, nesse caso, se o movimento retilíneo uniforme, significa que a velocidade média é a mesma velocidade, é constante, é a velocidade que é constante. Quando o movimento for uniforme, a velocidade média é a mesma que está ali, é a mesma que a constante. Então, mas nesse caso, geralmente, esse 6 aparece aqui, ó, que é a posição inicial. Mas nesse caso, ele apareceu primeiro, 3t, que é a velocidade multiplicando o tempo.
A velocidade não é 3t, a velocidade é 3 metros por segundo e o tempo está multiplicando esta velocidade, mais a posição inicial, que nesse caso é 6 metros. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Como eu falei antes, a velocidade média é a mesma, 3, porque a velocidade é constante, ela não vai variar nesse caso. Jogando nesta fórmula aqui, S é igual a S inicial mais VT, só invertendo essa posição aqui, e você tem a velocidade média é igual a constante, a própria velocidade que está dada na questão, já que o movimento é uniforme. Simplesmente 3 metros por segundo. É só isso. Não precisa fazer cálculo nenhum. Só isso mesmo, essas representações. Ok, pessoal. Por hoje é só. Espero ter dado uma luz aí, uma luz a mais nessas questões relativas à velocidade média, que são questões bastante simples, certo? Muito simples mesmo, coisa do cotidiano que vocês veem aí quando estão viajando com os pais de vocês, ou aqueles que têm carro que é um pouco maior, já é maior de idade, ou tem uma moto, sabe? Que são simples cálculos de fazer. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com relação a isso aí. Até as próximas aulas. E deixando também aqui que, claro que terça-feira passarei a atividade que é no Google Forms. Faça os cálculos nas atividades lá do Google Forms, por favor, quando eu pedir para fazer os cálculos. Não mande as fotos sendo de caneta azul, rosa, tem que ser caneta, ou vermelha, tem que ser caneta preta ou azul, os cálculos. Certo? Não faça lápis, cuidado com colocar a foto dos cálculos lá no Google Forms, para não colocar as fotos de lado ou de cabeça para baixo, porque isso dificulta. Tem que ficar rodando o computador, colocando de cabeça para baixo para corrigir. E eu não vou parar de corrigir questões quando tiverem desse tipo. Ok? Eu estou avisando, mas parece que vocês não olham os e-mails de vocês. Tem mais, boa sorte, fique em casa, certo? Não saiam aí porque o vírus está solto. Até mais.